Ei, som, testando, testando. Testando, um, dois, som, 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 testando. Ei, som. Testando, testando, som, ei. Ei, som, som.
Gente, por gentileza, melhorou? Tá saindo som para vocês? Boa noite a todos. Ei, som, testando. Gente, por gentileza, melhorou? Tá saindo som para vocês? Eu acredito que agora tá, hein, gente? Boa noite. Boa noite. Elísio Júnior. Ah, muito bem, muito bem. Vamos dar início. Vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Boa noite a todos. A todos vocês que estão chegando agora. Gente, probleminha técnico sempre dá, né, Thiago? É ao vivo, né? Sempre. Imagina se fosse na televisão. Sempre dá. Imagina na TV, Thiago? Pois é. Hã? Imagina gravar dentro de estúdio. O Cláudio Barros assim, ó. Depois, amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o carinho de todos vocês. Quem puder abrir sala de vídeo, quem puder compartilhar, eu agradeço de coração mesmo, o carinho de todos vocês. Ontem, o programa Axé falando de Umbanda e Candomblé foi sensacional. Meu muito obrigado a você que acompanha, né, o pessoal, todos os irmãos que acompanham, sejam espíritas, simpatizantes, a todos vocês, gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado mesmo, de verdade, tá? Aproveitar que o som tá saindo, quero mandar um abraço aqui para André, que tá fazendo aniversário, um abraço para André e do Leandro, axé para você, viu, André? Tudo de bom nos seus caminhos. Pai Gustavo, nós temos a Simone também de Espírito Santo Dourado, nós temos a Ingrid de Santa Rita do Sapucaí, nós temos o Crésio Andréia, lá da cidade de Cambuí. Muito bem. E o Elísio Júnior, da cidade de Pouso Alegre. Tiago, fala boa noite, pessoal. E Tiago? Boa noite, pessoal. Tiago, fala para todo mundo aí, o pessoal que está acompanhando a gente. Qual que é o assunto hoje, hein? Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre as dificuldades que o médium iniciante se depara, né? Quando ele chega no terreiro, quando ele começa a participar de uma corrente. Então a gente vai falar algumas coisas por base da nossa experiência, né? Mas eu quero já deixar de antemão aberto para que vocês também nos ajudem a construir o conhecimento nessa noite e compartilhar com a gente as suas experiências, as suas dificuldades, para que, quem sabe, no diálogo, na troca, a gente consiga encontrar um caminho, né? Uma direção, até para facilitar a caminhada nessa grande jornada que é o desenvolvimento espiritual. Muito bem. Um grande abraço também ao Ronaldo, que acabou de participar da live conosco aqui. Um abração, viu, Ronaldo? Axé para você também. Tiago, é de muita dificuldade quando os médios iniciantes, né? Eles, por natureza, né? Decidem a encontrar na Umbanda o seu caminho? Desde o início, né, desde quando o médium ele vai procurar a Umbanda, ele já começa a deparar com um universo novo, né? Então, quando ele chega no terreiro, é um outro mundo que ele vê, né? Um mundo cheio de cor, de sons, de cheiros, né? E isso causa impacto no médium, principalmente se ele vier de outra religião ou de religião nenhuma, né? Sim. Então, isso já é um primeiro impacto que ele dá no médium ali, de todo esse universo maravilhoso que é a Umbanda, né? Muitos acaba que se decepcionam, né, Tiago? Por falta de suporte, você acha? Suporte espiritual, digamos assim? Isso é um dos motivos, né, que faz com que as pessoas se decepcionem com os lugares onde elas frequentam, né? Mas assim, isso também é muito fruto de como ele escolhe aquele terreiro, né? Assim, na minha opinião, acho que a dificuldade do médium ele começa em escolher o terreiro, né? E como ele escolhe um terreiro
para poder, um centro, uma casa espírita, né, uma tenda, para poder dar início ao seu desenvolvimento. Então ele começa, geralmente, nós somos convidados, né, por outros amigos, por pessoas conhecidas que nos levam até essas casas, né, aos terreiros, aos templos, às casas espíritas. E lá, o nosso primeiro contato ele é sempre bastante surpreendente, com muita novidade, né, principalmente para quem não compartilhava dessa mesma fé, né? E aí às vezes ele se empolga e logo de imediato ele já dá início ali ao desenvolvimento. Ele escuta de alguma entidade assim, eu preciso me desenvolver, você precisa se desenvolver, e aí logo ele já se empolga. Mas eu acho que é importante a gente escolher de uma maneira bastante adequada o lugar onde a gente vai dar início ao desenvolvimento. Então como é que a gente faz isso? A gente começa frequentando o lugar com calma, com tranquilidade. Eu vou uma sessão, vou 2 sessões, vou 3 sessões, eu vou 1 mês, 2 meses e vou indo. Primeiro, para eu poder conhecer como funciona toda a estrutura física e espiritual da casa, né? Como funciona as giras, como são organizadas, como essa casa funciona, quais os trabalhos que essa casa executa, né? Trabalhos tanto no sentido espiritual quanto no sentido caritativo e até mesmo no sentido de instrução, né? Estudos, ações sociais, ações solidárias, né? Então eu começo a entender como é que funciona essa casa. E aí depois de um tempo, eu sentindo que eu tenho as mesmas afinidades, né, com esse local, com aquilo que compartilhado por essa casa, aí sim eu procuro o dirigente e aí peço a ele a permissão para poder fazer parte da corrente. Geralmente tem aquele período, né, Tiago, que, vamos lá, você participa 15 trabalhos na corrente, na assistência, né, na assistência. Vamos lá, o dirigente da casa fala para você, olha, tem uma quantidade de trabalho para você participar na assistência. Né? Aí por isso que é interessante a gente deixar o fruto amadurecer, né? Porque às vezes vamos lá, justo no dia que você tem que decidir que você quer fazer parte ou não, embora você já tenha se decidido, você acaba que não se adentra, né? Sim, algumas casas elas até pedem, né, uma quantidade de trabalhos para poder dar início para o médium poder entrar na corrente. Isso também é válido, né? É uma forma de fazer com que aquele médium tenha todas as experiências necessárias para que ele tenha certeza daquilo que ele está fazendo em solicitar fazer parte de uma corrente. Porque às vezes na empolgação, na ansiedade, o médium ele vai logo de cara assim e já pede para entrar e depois ele surpreende. Às vezes a forma com que se organiza a casa não é a forma com que ele acha que é correta. Sim, sim. E porque a gente tem que entender que Umbanda não é um terreiro. A Umbanda é muito maior do que isso. Então não é no primeiro terreiro que eu vou, na primeira casa de Umbanda que eu vou, que eu posso dizer que isso é Umbanda. Eu preciso experimentar, né? Experienciar, conhecer toda a diversidade da Umbanda, para aí sim eu poder definir, não, essa casa é que eu tenho maior afinidade, essa casa é o que está mais perto daquilo que eu acredito, enfim. Aí sim ele vai fazer uma boa escolha e a chance dele desistir do desenvolvimento vai diminuindo, né? Isso é um dos fatores, né? É um dos fatores, né, Tiago? Um dos fatores. A chance da desistência. Sim, quantos médios não entram nas casas, né? Temos bastante dirigentes que estão assistindo a live hoje, eles podem confirmar isso que eu estou dizendo. Quantas pessoas não chegam na empolgação e falam, não, eu quero entrar e depois desistem, né? Mesmo você, o dirigente ali insistindo, não, vamos permanecer mais um tempo, veja se você realmente é isso que você quer para a sua vida, mas na empolgação o médium, ele raciocina menos, né? Ele Sim. age mais pelo impulso. Na sua visão, o iniciante, ele enche mais um olho com aquilo que ele vê? Isso? Seria assim? Exatamente. Ô, pessoal, se desculpa nós falar, mas isso aqui é para isso mesmo. Ele se depara com o terreiro, né? Na primeira experiência, ele acha aquilo fantástico, que realmente a Umbanda é fantástica, né? E aí, só que ele tem que entender que a Umbanda não é só o terreiro, aquele terreiro. A Umbanda é a diversidade, né? É a unidade e a diversidade ao mesmo tempo. Então nós temos outras casas, temos outros templos. Então, quando alguém chega
para mim diretamente falando que tem interesse de participar, eu sempre pergunto: você já conheceu outros lugares? Você está frequentando aqui há bastante tempo? Você já viu todos os nossos, a forma com que a gente trabalha? É importante ter esse diálogo para o médium já não ir logo de cara no impulso e achar que só aquilo que está dentro do terreiro é a Umbanda. E a Umbanda é muito mais do que isso. Muito mais, isso com certeza. O Elísio Júnior falou o seguinte aqui, um ótimo assunto. Acontece com todos, mas falado por poucos. Isso, e nós vamos falar de bastante coisa que acontece no nosso terreiro que a gente dificilmente ouve, mas acontece todos os dias no nosso terreiro, né? Eu acredito que quando o iniciante ele fica ali no seu pé, né? Não, quero entrar, ele ao menos ele não sabe quais são os fundamentos, quais a cartilha, né, que cada terreiro tem. Os terreiros têm, não tem, Thiago, as regras? Tem os seus fundamentos particulares, né? A gente tem na Umbanda os fundamentos básicos, são aquilo que a maioria das casas executam, né, e comungam, e tem também os fundamentos particulares, que é aquilo que funciona e é importante para a minha casa, que pode ser diferente da outra casa e está tudo certo, porque a Umbanda ela é isso, ela é a unidade e também tem a diversidade. Então eu vou ter fundamentos na minha casa que só a minha casa vai ter, por exemplo, né? Então é importante ele conhecer, ter as outras experiências também. Então ele não pode se pautar apenas em uma única experiência. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Até porque quando ele escolhe dar início ao desenvolvimento, a gente tem que entender que sentimento é esse que está trazendo ele para querer o desenvolvimento. Porque mediunidade, todos nós temos. Mediunidade é uma característica humana. Então todos os seres humanos possuem mediunidade. Mas nem todos têm a necessidade de participar de uma corrente. Eu costumo dizer que ou o médium, aí é uma opinião pessoal, tá? Eu costumo dizer o seguinte, que ou o médium ele tem a necessidade do desenvolvimento, ou ele tem a necessidade do acompanhamento. E o que eu chamo de acompanhamento? É tomar o passe, é estudar, é fazer suas orações, é fazer suas firmezas, exercitar o conhecimento que a Umbanda traz. E não necessariamente tem a necessidade do desenvolvimento, como os médios de uma corrente têm. E também tem os médios que têm a necessidade, realmente, até missionária, por uma questão de missão, de resgate, enfim, tem uma série de justificativas para que o médio tenha a necessidade de desenvolver a mediunidade, trabalhar mediunicamente. Mas nem todo médio tem. Então, ou o médium ele acompanha a mediunidade, ou o médium ele desenvolve a mediunidade. Mas isso é uma opinião pessoal, tá? Se ele tem que só acompanhar a mediunidade, ele pode continuar frequentando o centro, tomando passe, fazendo as suas orações, estudando, participando das ações solidárias, sem necessariamente fazer parte de uma corrente. Agora, existem os médios que realmente necessitam do desenvolvimento mediúnico e aí eles precisam fazer parte de uma corrente. E aí pode ser digamos, isso pode trazer alguns problemas psicológicos, sim, Thiago? Emocionais? Ele pode, não, problemas emocionais, psicológicos não, mas eu costumo dizer o seguinte, que o médium que ele entra com um sentimento diferente na corrente, ele acaba se frustrando. Porque o médium que ele entra pensando que ele vai resolver a vida dele, por exemplo, resolver as questões materiais, ele vai quebrar a cara, porque isso não vai acontecer. Pelo contrário, os problemas vão continuar comparecendo aí. Qual que é a diferença? Que o médium ele vai ter uma consciência expandida, ele vai conseguir se conhecer melhor, ele vai conseguir ter uma fé mais sólida, ele vai conseguir enxergar melhor tudo que está acontecendo com ele, e quando a gente enxerga melhor as coisas que estão acontecendo com a gente acha caminho, a gente acha solução, ou às vezes não tem solução, e pelo nosso nível de consciência, a gente consegue se acalmar. Se estabelece. As coisas ficam normalizadas, porque nem tudo tem uma solução, né? Eu acredito que parte dos colegas que às vezes procuram a religião, a primeira coisa que vem vou resolver meus problemas aqui. É meu problema financeiro, é meu problema amoroso, eu vou falar com a Pombagira porque é isso, eu vou falar com o Exu porque é isso, né? Eu acho que o caminho não é bem aí. Não é, e ele vai, além de não ser esse o caminho, ele vai confirmar que esse não é o caminho, porque as coisas materiais são do mundo, né? E as coisas espirituais são do espírito. Sim. Então são tratativas diferentes. Então uma outra dificuldade que eu reconheço é justamente de saber qual é o sentimento que está movendo o médium, motivando o médium a procurar o desenvolvimento. E a gente precisa entender isso. Será que ele quer realmente buscar o sentimento dele realmente é sincero em relação a prestar a caridade, a resgatar as
as suas dívidas espirituais, vamos dizer assim, de outras encarnações e até dessas mesmas, é uma questão missionária ou ele está querendo só tentar resolver o seu problema? Então isso é uma grande dificuldade. A gente tem que entender qual é a motivação que está fazendo com que o médium busque a corrente. O Elísio Júnior diz aqui, ó, cabe ao dirigente conduzido apurar o médium através da paciência. Sim, por isso que a gente precisa de tempo, né? Não pode fazer as coisas na ansiedade, no apavoramento, não, porque a gente precisa analisar cada caso cuidadosamente. Cada caso é um caso, né, Thiago? Sim, nós estamos trazendo pessoas para dentro da corrente. A corrente é uma família, é uma unidade, nós estamos compartilhando ali as energias, então tem que ser muito bem avaliado. Se o médium realmente tem a necessidade, naquele momento do desenvolvimento, né, ou não, a gente tem que avaliar isso com muito cuidado. Por que de repente, quando chega dentro de um terreiro, a primeira coisa que se fala, você tem mediunidade, você tem que desenvolver. E tem muitos casos que a gente escuta falar. Então, antes que o negócio piora. Então, a gente escuta muito isso, mas a questão do desenvolvimento, você pode acompanhar a mediunidade. Por que você não pode acompanhar? E como eu disse anteriormente, o que é o acompanhar a mediunidade? É tomar os seus passos com frequência, é ter práticas de oração com frequência, é buscar conhecimento, é participar de ações que o próprio terreiro faz, sem necessariamente ter necessidade do desenvolvimento. E você não vai ter proteção quando você vai tomar um passe, você não vai ter orientação quando você busca alguma ajuda no sentido de instrução, você recebe. Então, assim, a questão do desenvolvimento ela é missionária. Existe uma missão, existe um motivo para que o médium tenha necessidade de desenvolvimento. Então, não é qualquer motivação que faz com que o médium tenha necessidade de desenvolvimento. Eu acredito, Thiago, que existem muitos iniciantes que às vezes participam de corrente e ao menos eles sabem até o que eles estão fazendo lá dentro. Sim, sim. Tá? Porque às vezes, eu vou porque o Thiago vai, eu gosto porque o jeito que o Thiago trabalha, eu gosto porque o fulano trabalha desse jeito, acaba que vai por impulso, né? Se adentra para dentro do centro, o dirigente tem que dar uma assistência, querendo ou não, ele tem que dar uma assistência, tem que conversar, tem que bater um papo, tem que estudar aquela pessoa para ver qual o motivo que levou ela para dentro lá. Uma outra pergunta, Thiago. Por que a maioria dos iniciantes se preocupam só com Exu e Pombogira? Não quer saber não quer saber de desenvolver com uma criança, não quer saber de desenvolver com um preto velho, aí já quer entrar para dentro do terreiro. Muitos fazem guias por livre e espontânea vontade. Isso já é um caminho que não é certo, né, Thiago? Então, a gente tem que entender que espiritualidade não combina com ansiedade ou apavoramento ou empolgação. Nós estamos falando de um processo que é natural, como o crescimento de uma semente, um crescimento de uma planta. O processo, todo e qualquer processo da mediunidade, ou espiritual, de qualquer esfera espiritual, nós estamos falando de um processo natural. Isso a gente não força nada, não tem como a gente antecipar coisas do tipo. É um processo natural, nós vamos caminhando, é uma jornada, né? Desenvolvimento é uma jornada. E aí a questão isso responde à questão da guia. Então, assim, o médium ele já chegou, ele já quer fazer guias que ele nem conhece de qual entidade é. Não sabe nem para que vai. Isso é apavoramento, isso é ansiedade. Aí o dirigente tem que estar atento a isso. E dosando, né? E dosando, totalmente. Agora, a questão do Exu e da Pombagira, a gente entende que é uma questão cultural. Por quê? O Exu e a Pombagira, ela está mais próxima da nossa realidade. Por que é mais próximo da nossa realidade? Eles estão inseridos dentro de uma energia que é muito semelhante à nossa, né? Que é o do nosso dia a dia, que são das questões que nos dão prazer, nos dão alegria, são as questões de dar caminhos, de dar direcionamento, que é tudo aquilo que o ser humano busca. Então, os Exus e as Pombagiras, eles estão sempre muito próximos da realidade do ser humano, né? Então, isso faz com que a gente se afinize muito com Exu e Pombagira. E aí fica nessa associação, ou nessa empolgação com Exu e Pombagira, mas isso é só questão cultural, é ilusão, tá? É ilusão. Ou seja, o que o Elísio Júnior falou aqui, associa o Exu à força, né? Sim, Exu à força, né? E eles estão muito próximos da nossa realidade, porque quando você pensa num preto velho, por exemplo, você pensa sempre numa postura meiga,
com bons conselhos, ou até mesmo que o preto velho seja rígido, ou seja firme, ele sempre vai ter palavras, boas palavras, né? Ele nunca vai, ele vai sempre medir o que ele vai te falar, ele sempre vai pesar o que ele vai te falar. E então ele sempre vai ter uma postura, uma apresentação mais de seriedade, de mais tranquilidade, de mais paciência, né? E o Exu não, o Exu ele é muito parecido com a gente na forma de lidar, né? O Exu todo mundo reconhece a presença do Exu, né? Sim. Ele é meio espaçoso, vamos dizer assim, né? Ele chega e já se apresenta logo, então ele tem uma postura que é muito próxima da nossa forma de interagir com o mundo, né? No seu modo de estudos, Thiago, de entendimento, qual é a principal preocupação hoje de um médium iniciante? A principal? Eu acredito que é o medo ou a insegurança dele estar interferindo com o seu próprio juízo de valores na consulta, na manifestação da entidade. Então, eu acredito que esse é o maior dificuldade que o médium apresenta hoje, né? É de ter essa confiança do que é dele e do que não é dele, né? Ter essa percepção clara do que é dele e do que é do espírito, né? E qual é a maior preocupação do dirigente da casa em cima desse irmão? A preocupação do dirigente é justamente tentar em ajudar esse médium a ter uma confiança, identificar o que está acontecendo, né? Porque nós temos, nesse medo, nessa insegurança, nós temos várias situações que podem estar ocorrendo. Então, por exemplo, existe a mistificação, existe o animismo, né? Então, quando a gente fala do animismo, por exemplo, ele é comum, principalmente com o iniciante. E aí o médium, o dirigente, ele tem que estar atento a isso que está acontecendo para poder ajudar esse médium a sair desse processo de animismo. Porque o que acontece no animismo? No animismo, o médium, ele na ansiedade, no apavoramento, né, até mesmo na falta de instrução, de conhecimento, ele acaba manifestando a sua própria vontade, o seu próprio desejo, ultrapassando a vontade e o desejo da entidade. Então ele manifesta ele mesmo, né? Então, a questão do animismo, ela é muito séria, porque no processo do animismo o médium ele pode ter acesso a conhecimentos que estão no seu inconsciente, como por exemplo conhecimentos até de outras vidas. E aí o médium pode pensar assim: mas eu não sei, eu nunca soube dessa informação que foi falado no atendimento lá. Como é que eu sabia disso? Só pode ser o espírito, mas na verdade pode ser a manifestação dele mesmo, acessando algum conhecimento trazido até de outras vidas, que estava ali adormecido no seu inconsciente. E aí ele tem a falsa impressão de que é o guia manifestado, quando na verdade ele está manifestando a si mesmo. Muito bem, pessoal. Hoje eu estou com o Alisson Thiago Jubrail aqui no Encanto dos Orixás. Thiago, você vai inaugurar o estúdio novo. Ah, é? Isso é muito bom, hein? Vai inaugurar o estúdio novo. Esse programa é um oferecimento da Escola de Corimba do Zé Carlos de Oxóssi. Grande abraço para o Zé Carlos de Oxóssi. Pessoal, vocês estão aqui com o Alisson Thiago Jubrail, no centro de Umbanda São Sebastião, aqui da cidade de Pouso Alegre. O Thiago já passou por aqui, já deixou seu legado e, como sempre, trazendo boas vibrações, bons conhecimentos, né, e compartilhando com todos nós aqui. Inclusive até o próprio Ronaldo falou aqui que é bom receber o Alisson Thiago Jubrail aqui. Tem uma pergunta aqui da Dulcimar. Um abraço para Dulcimar. Um abraço, Dulcimar. Dulcimar, um abração para você. Qual o critério para a casa em acolher uma pessoa para a corrente? Muito boa. Boa pergunta, Boa né? pergunta, Dulce. Obrigado. Como cada casa tem seus fundamentos particulares, cada casa vai ter uma forma como eu posso dizer, de acolher esses médiuns, né? Então, algumas casas eles podem criar, por exemplo, o critério de tempo de permanência, de frequentar o terreiro, né, o centro. Ele pode criar diversas formas de fazer com que facilite a entrada desse médium, se assim for necessário. Então, eu vou dar um exemplo de como funciona na casa onde eu trabalho. Então, assim, o que geralmente eu observo para poder permitir ou não a entrada de um médium na corrente? Ele participar das nossas sessões de estudo.
participar dos nossos trabalhos, mesmo na assistência, né? Então o médium ele vai ali participando dos nossos estudos, das nossas campanhas, das nossas atividades, e aí com o tempo, participando de tudo isso, ele torna, dentro da onde eu trabalho, elegível para entrar na corrente, né? É um dos critérios que eu utilizo. Mas isso é dentro da casa onde eu trabalho. Cada casa ela vai determinar uma forma de selecionar, vamos dizer assim, o médium. Você acredita... Martinha Cesarino, boa noite para você. Boa noite. Gente, vocês que estão acompanhando o programa, mandem nos comentários aí pra gente saber de onde vocês estão acompanhando o programa aí, tá bom? Tem bastante irmão acompanhando o programa. Mande pra gente nos comentários de qual cidade você está acompanhando o programa, tá? Ô Thiago, o médium iniciante, você acha que ele tem a paciência suficiente para esperar 7 anos, 10 anos para receber o guia? Ele não tem paciência, né? E essa questão do tempo, a espiritualidade é relativo, né? Sim. Tem gente que demora 7 anos, como você falou, tem gente que demora alguns meses, tem gente que, enfim, que demora alguns trabalhos, e tem gente que demora muitos anos. E esse tempo ele é muito particular, porque cada mediunidade ela funciona de forma, não existe receita para mediunidade, né? Cada um tem de uma forma, e aí nós vamos ter um tratamento personalizado, vamos dizer assim, para cada uma delas, né? Então não existe um tempo, não. Então ele tem que ter essa paciência, porque a impaciência, a ansiedade, o impulso não combina com nada que se refere à espiritualidade. Muito bem, o Alex Cruz também está acompanhando a gente, o Alex. Um abraço. Abração, Alex. A Dulce mandou outra aqui. Opa, lá vem outra. A espiritualidade que rege a casa se manifesta sobre isso, Thiago? Ele manifesta, porque todo o fundamento básico da casa é estruturado em cima do que a espiritualidade fala, né? Então, o que a espiritualidade que rege aquele templo, né? Que comanda espiritualmente aquela casa, ela vai sim ditar a forma com que ela espera que as coisas ocorram no terreiro, inclusive a entrada de médiuns. Quando você fala lá pro pessoal lá seu que da sua corrente, gente, não come carne, gente, evita isso, evita aquilo, você acha que todos têm esse preceito, Thiago? Então, essa questão da carne, enfim, de uma série de outras restrições, bebidas, isso é muito particular de cada casa, né? Mas, assim, cada casa ela determina a forma com que os preceitos que ela espera que o médium cumpra, e é claro que vai ter o respaldo da espiritualidade, né? Então a gente não pode, o médium, criar coisas da cabeça dele, o dirigente criar coisas da cabeça dele. Ele tem que estar sempre pautado no que a espiritualidade deseja. Até porque se o médium ele não respeitar aquilo que a espiritualidade da casa determina, não vai funcionar. Não vai fluir, não vai funcionar. Não vai fluir. Não vai. Exatamente. Ele tem que estar alinhado, ele tem que estar, o dirigente e a casa tem que estar alinhado àquilo que a espiritualidade da casa espera. Se não tiver, é o que a gente vê de desfazer centro, de brigas e etc, né? Então, para a gente ter em harmonia, a gente tem que estar tudo em conjunto. Espiritualidade, dirigente, médios da corrente, tem que existir uma harmonia, senão não flui. Tiago, você como dirigente espiritual, você já tem uma certa caminhada, né? Sim. São em torno aí de uns 15, 20 anos. São 18 anos. Então, vamos lá, 20 anos. Né? São 20 anos que você frequenta centro, são 20 anos de aprendizado e até hoje, né? Sim. Você já deixou hoje eu não quero ir para o trabalho porque eu vou para tal lugar, eu vou passear com os meus amigos. Você já deixou de... Não, por esses motivos não. Mas a gente tem que entender algumas coisas para a gente poder responder isso direitinho. Quando a gente escolhe, tem esse interesse de participar de uma corrente, a gente tem que entender que a nossa vida ela tem que ser organizada para poder seguir esse caminho. Por isso que eu acho errado quando a entidade... uma opinião pessoal, né? Eu não posso corrigir uma entidade, mas eu acho isso muito estranho quando a entidade determina e fala para o médium se ele tem que desenvolver. E eu acho que ele deveria dizer, você deveria se desenvolver.
e devolver essa responsabilidade para o médico. Porque se a entidade fala que ele tem que desenvolver, ele pode entrar por medo, porque ele pode achar que vai acontecer o pior na vida dele. E aí nós vamos ter uma série de problemas, porque o médico não vai conseguir se adaptar com as giras no dia, né? Então, por exemplo, desses 18 anos, eu tenho poucas faltas. E assim, de trabalho, o trabalho que a gente desenvolve no centro onde eu trabalho é no sábado. E é um dia que geralmente a gente faz o quê? A gente viaja, a gente vai para festa, vai para encontros e etc. E, no entanto, eu tenho conseguido manter a minha disciplina nesses anos todos de deixar o meu sábado, desse horário até esse horário, à disposição da espiritualidade, que é o que a gente tem que ter, disciplina. É claro que, eventualmente, nada te impede de você ir viajar e não comparecer ao trabalho. Aí tem que ver como funciona cada caso. Se avisa, se não precisa avisar. No meu caso, por exemplo, como dirigente, quando eu falto, não é porque eu faltei que não vai ter trabalho. Então, eu sempre peço para outro médium abrir o trabalho no meu lugar. Então, sempre está tendo trabalho, mesmo que eu não esteja presente por algum motivo. Lembrando que corrente, né? Corrente, terreiro, né? Vamos lá, centro, não é pra gente ir somente o dia que a gente está bem, né? É um compromisso, por isso que eu falo que a gente tem que avaliar bem o sentimento, a motivação que o médium está tendo para poder entrar na corrente, né? Então, não pode ser qualquer motivação, tem que haver um motivo maior. Isso aqui é um motivo maior e melhor do que ajudar as pessoas. Eu costumo sempre falar isso para os médios que estão me assistindo, podem até confirmar o que eu estou dizendo. Às vezes a gente tem que enxugar as lágrimas de pessoas, mesmo com os nossos olhos cheios d'água, não é? Às vezes a gente tem que colocar lá o band-aidzinho no coração rachado de alguém, coração trincado, rachado, quebrado, mesmo com o nosso machucado, ferido. E isso que é bonito, porque a gente não pode fazer a prece eu sempre costumo dizer isso também, a gente não pode fazer a prece São Francisco como eu faço no centro onde eu trabalho, dando o que se recebe, e eu não cumpri isso. Então, mesmo que você estiver sem forças, se você estiver desanimado, faça esse movimento de que consigo mesmo, com a sua espiritualidade, eu não estou bem, talvez, para ir hoje, talvez eu nem dê passe em alguém, mas eu preciso estar lá, que pode ser que alguém precise da minha presença, pode ser que alguém precise de uma palavra, precisa de ouvir ou algo do tipo, e porque é nesse movimento que eu recebo ajuda também. Eu estou lá no centro há 18 anos, no sábado, mas eu sei que quando eu estou lá no centro tentando ajudar, né, com o que eu sei, com pouco que eu sei, que a gente não sabe nada, né, João? Com pouco que eu sei tentando ajudar as pessoas, eu sei que a espiritualidade está lá na minha casa, ajudando a minha família, ajudando o meu trabalho, ajudando meus amigos, porque é essa troca, né? Não existe... na espiritualidade nós trocamos, né? Eu ajudo aqui, recebo ajuda lá, e essa ajuda sempre vem quando eu preciso, né? Eu costumo dizer, eu até nem tanto, mas a própria espiritualidade, que a cada bem que a gente vai fazendo é uma nuvenzinha que a gente vai enchendo lá no céu. E aí, quando a gente mais precisa, quando o nosso terreno está seco, está rachando de tanta necessidade, a chuva vem. E ela vem sempre quando a gente precisa. Muito bem, Thiago, muito bem. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Abraço, Pamela. Pamela de São Gonçalo do Sapucaí. Hoje o nosso irmão Thiago do Centro Espírita, Centro de Umbanda São Sebastião, aqui da cidade de Pouso Alegre. Nós estamos falando aqui das dificuldades, das vergonhas. Por que será que eu tenho vergonha de perguntar, Thiago? É um fator que praticamente, né, Thiago, se encontram dentro das correntes. Você acha que não? Sim, as dificuldades nascem da falta de informação, né? E aí o que acontece? O médium ele precisa buscar essa orientação do seu dirigente, então ele tem que ter um espaço aberto para poder dialogar com o seu dirigente, e o dirigente também tem que abrir o espaço para poder esses médiums chegarem até ele, né? Então é uma via de mão dupla, né? Os médios precisam ir até o dirigente também precisa, às vezes, ir até aos médios, né? Mesmo sendo muitos, às vezes ele tem que dar um jeito lá, né? Para poder acompanhar todo mundo, porque as dificuldades nascem da falta de informação, né? Então, quando você fala, por exemplo, do animismo, o médium o médium que está sofrendo o animismo, que está na dúvida,
se é ele, se não é ele, se a comunicação é dele ou não é, abre isso com o seu dirigente, comente com ele o que está acontecendo, e aí ele vai avaliar, ele tem ferramentas espirituais para poder avaliar se está acontecendo o animismo ou não, e te orientar de alguma forma. Porque a gente não pode esquecer que existem tipos de mediunidade diferentes. E às vezes o médium está achando que está com animismo, está passando por um processo de animismo, e ele às vezes é um médium consciente. Consciente, não é? exatamente. Porque nós temos o médium Sim, inconsciente, sim. nós temos o médium semiconsciente e temos o médium consciente. Né? Então, os inconscientes hoje raramente existem. Né? A gente sabe que hoje a maioria dos médiuns são conscientes. E é uma coisa que a gente precisa falar. Né? É uma coisa que a gente precisa sempre falar. Sim. Que a maioria dos médiuns hoje são conscientes. E o mais interessante, a consciência ela pode diminuir ao longo da experiência. Então, assim, quanto mais trabalho você tem, quanto mais tempo trabalhando a espiritualidade, essa consciência ela pode diminuir. Então, isso precisa ser conversado com a sua corrente, né? Porque às vezes ele está ali sofrendo, está angustiado e é uma coisa que acontece naturalmente, né? Às vezes o guia está perto. E você sabe que a consciência ela pode variar até de entidade para entidade. Então, pode ter entidades que o médium incorpora, que ele pode ter mais consciência ou menos consciência, por uma questão de afinidade. No plano espiritual, tudo é afinidade. Então, eu posso ter mais afinidade com uma linha, e ali a incorporação ocorrer de uma forma com uma consciência menor. E aí eu posso ter não tanta afinidade com essa linha e ter uma incorporação mais consciente. Né? Eu vou contar um caso pessoal meu. Apesar de estar 18 anos sendo passista, né, atendendo as pessoas, eu tenho uma dificuldade muito grande em incorporar baiano, você acredita? Você está brincando. Eu tenho uma dificuldade. Aí o que acontece? Eu até vou contar isso para vocês. O que eu tive que fazer para poder facilitar a minha incorporação? Como eu tenho muita dificuldade em incorporar baiano, acho que pela língua, né? Se você, quem já foi ao centro e me viu trabalhando sabe que o baiano que trabalha comigo não fala com sotaque de baiano. Não fala. Então, assim, eu acho que a língua é uma coisa que me dificulta muito. Então, o que eu uso com o baiano, por exemplo, o chapéu. Então, no dia que tem gira de baiano, eu levo o chapéu para que o baiano possa usar e eu estar mais ambientado aquele ambiente do baiano, entendeu? Porque diferente do preto velho. Preto velho, por exemplo, eu tenho incorporação até sentar de pé, de qualquer jeito, porque eu tenho uma afinidade muito grande, né? Então é muito fácil para mim incorporar preto velho, cigano, mas eu tenho uma dificuldade tremenda de incorporar baiano. Então eu tenho que usar outros recursos. Tão bem com o baiano, Pois Thiago. é. Então eu tenho que usar outros recursos para poder facilitar a minha incorporação. Então, por exemplo, quando é gira de baiano, eu chego lá no centro, já ponho o CDzinho lá dos baianos para ficar tocando o tempo todo, para eu já me ambientar naquele ambiente do povo da Bahia. Então, porque eu não tenho o hábito de usar muitas coisas materiais para guia. Então, por exemplo, assim, eu não tenho hábito de usar uma roupa específica para uma entidade, eu não tenho hábito de usar objetos muito específicos. Mas o baiano, eu fiz questão de arrumar esse chapéu para que ele possa trabalhar, porque para poder facilitar a minha incorporação. Entendeu a sacada? A gente tem que usar esses mecanismos. Vale a dica, gente. Vale a dica. Você que tem aquela, talvez aquela dificuldade com caboclo, pensa num cachimbo, pensa num... Toda a ambientação que o caboclo precisa, da onde sai aquela energia, seja mata, seja algum centro de força, algum espaço que traz aquela energia para você, e aí aquilo vai facilitar. E você vai ver que com o tempo as suas próprias entidades vão te passar gatilhos para poder facilitar a incorporação. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a gente pensa em preto velho, o que vem à cabeça da gente? Quando você pensa assim, preto velho, eu vou me concentrar em preto velho. O que você pensa? Cachimbo, senzala, não é assim? Cafezal. E olha que diferente que o preto velho que trabalha comigo faz. Ele pede para eu pensar num roseral, uma plantação de rosa. Se eu fosse usar o que é tradicional, eu ia demorar muito para poder conseguir uma incorporação boa. Sim. Porque eu ia estar lá firmando na senzala, eu ia estar firmando no cachimbo. É claro que isso tudo traz preto velho. Traz. O que eu estou querendo dizer é que você, como cada mediunidade ela é muito particular, pode ser que o médium desenvolva gatilhos e situações que servem só para ele, como no meu caso o roseral. Então, se eu tivesse que ficar pensando, por exemplo, na senzala, no cachimbo do preto velho, talvez eu não teria uma incorporação ou até mesmo trazer essa entidade mais facilmente, como é no roseral. Se você pensar no roseral,
a antena já liga na hora. É o sinal, É né? rapidinho. É igual um foguete. É igual um foguete. Pois é, pessoal, olha só que coisa. Que aprendizado, velho. Um abraço, Sandrão. Sandrão Um abraço, Neves. Sandro. Leandro Neves também, Leandro. Olha aqui pra Abraço, você ver, Leandro. Vai, vai. Tá indo pro caminho, Tá indo Leandro. pro caminho. Tiago, olha, ó, gente, vocês estão acompanhando aí, olha só, olha que simplicidade, olha que humildade de compartilhar com vocês. Tem muita gente iniciante acompanhando, Tiago. Olha que simplicidade, gente, né? É válido, gente, para aquelas linhas que não têm afinidade e principalmente também para aquelas que você tem afinidade e deixa a vergonha de lado, deixa que o colega do lado tá vendo a sua incorporação, faça o seu papel, acredite nos seus guias, né, Tiago? Isso é muito importante, porque a gente vê que a insegurança e a falta até de fé em si e no trabalho que está realizando é uma outra dificuldade que os médios encontram. Então a gente vê médio, por exemplo, que acabou de desincorporar e ele vai tomar passe, por exemplo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente desacredita o próprio trabalho. E a espiritualidade vê isso também, né? Então, assim, você desincorporar e falar com o seu dirigente, tranquilo, é ele que está ali para te orientar. Agora, você desincorpora e já vai falar com o seu companheiro de corrente, eu acho isso muito complicado. Uma visão pessoal, eu acho que isso você está desacreditando o seu trabalho, entendeu? Eu também concordo com você, Tiago. Eu também não acho certo, eu não acho legal. Até então, porque quando vai ter uma sessão, vamos lá, quarta-feira vai ter uma sessão, já o mundo espiritual já preparou aquilo ali, eles não vão chegar em cima da hora, né? Já estão ali dias e dias preparando, então vale a pena você chegar com aquela dúvida, não devia nem ter vindo no trabalho. Eu já escutei disso já. Nossa, isso, você já acabou o seu trabalho. Eu não ali, devia ter vindo no trabalho hoje. Tudo que você deveria sair dali carregando já não vai sair. Eu já vi o irmão falando isso, eu não devia ter vindo, eu não queria ter vindo, eu não estou bem. Aí depois você já está lá dentro do centro, já acabou com o respeito com o seu dirigente, que ele poderia estar passeando, ele poderia estar viajando, ele também se doou o tempo. Cadê o respeito com os irmãos da corrente que estão todos ali, muitos com os corações feridos, mas com seu band-aidzinho para ajudar o seu band-aid ali lá para ajudar, né? Os outros corações partidos. Quantos irmãos de corrente, eles muito mais ajudam, muito mais se doam, né, Tiago, do que recebe. E estão lá contente, feliz, fazendo o seu trabalho, acreditando. Gente, não tem médio melhor do que o outro. É a fé, é vocês acreditarem, né, Tiago? A gente não pode esquecer que nós trabalhamos num terreiro. Então, nós temos uma egrégora formada ali, que é um agrupamento. Então, os espíritos que trabalham nessa casa, eles são familiares. Familiares no sentido de afins, no sentido com sintonia. Então, não existe melhor ou pior. O que existe? Os espíritos, eles têm personalidade, assim como os médiuns têm. E aí alguns são mais carismáticos, outros são mais sérios, uns são mais tranquilos, outros são mais bravos, uns são mais agitados, outros são mais tranquilos, são como nós. Então, o que diferencia é a personalidade, não é a força, não é a quantidade de energia de força, porque é uma egrégora. Então, os espíritos que fazem parte dessa corrente, desse terreiro, eles são afins, são familiares, são semelhantes, né? Então, não existe disparidade. Não tem como ter um espírito para atender que é evoluidíssimo e o outro nada evoluído, enfim, ou até sem evolução nenhuma. Enfim, são coisas estranhas que a gente ouve no dia a dia no centro, mas o que a gente tem que entender é que a única diferença que tem entre os espíritos dessa egrégora que trabalha no terreiro é a sua personalidade, a forma com que ele se manifesta. Mas em termos de força, de energia, de grandeza, eles são todos afins. Nós estamos falando de afinidade. Tudo no plano espiritual é afinidade. Muito bem. Abraço, Rafaela. Rafaela está acompanhando a gente também aí. Um abração para ela. Tem uma pergunta aqui da Ana Shirley de Paula, da cidade de Silvianópolis. As entidades leem pensamentos? Por que alguns médios têm sintomas físicos como tontura, etc.? Quando as entidades giram, é porque... Quando as entidades giram, quer dizer, né? E porque quase caímos. Tá.
O que acontece? Os espíritos eles podem ter acesso aos pensamentos, porque a gente não pode esquecer que os pensamentos eles irradiam vibrações. Então, o que acontece? Eu estou pensando aqui, estou vibrando, né? Então, eu estou criando uma atmosfera ao meu redor, e essa atmosfera ela pode ser, sim, lida pelos espíritos, né? Então, a gente tem aí ele pode, sim, fazer essa leitura das vibrações do que eu estou emitindo. A segunda pergunta, com relação a girar, girar não é uma obrigatoriedade. Por que alguns centros giram as pessoas? Porque é uma forma de tirar a sua atenção para tudo que está acontecendo à sua volta. Quando você está rodando, a sua atenção está só em você. Então não está no barulho, não está no que você está enxergando, no que você está ouvindo, né? Então girar faz você ter uma certa perda de consciência. Então, por isso girar, mas não é uma obrigatoriedade, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas esse girar, Tiago, seria uma perca de consciência também? Que muitas pessoas falam, precisa de girar para perder a consciência, para a guia incorporar. Não necessariamente. O girar ele faz a gente tirar a nossa atenção naquilo que está à nossa volta. Então, ele faz essa questão de tirar você do que está acontecendo à sua volta, os ruídos, as luzes, as pessoas, faz você prestar atenção somente no giro, e isso facilita o processo de incorporação. Mas quando eu digo que isso não é uma obrigatoriedade, porque com o passar do tempo, você vai com a prática, com a habilidade que você vai adquirindo, você consegue incorporar sem necessariamente girar. Isso aos poucos vai se dissipando. Sim, né? Com bastante trabalho, com bastante disciplina, isso vai acontecer. Ô, Tiago, uma outra pergunta que às vezes o pessoal sempre fica com vergonha de perguntar, né? Questão de... Eu acredito que tem muitos irmãos de corrente, que têm uma sensibilidade muito forte, que tem uma facilidade para conversar com espíritos, com entidades, né? E muitas das vezes, por que às vezes eles não procuram o dirigente da casa e vão procurar outros para poder tirar essa dúvida? O que você acha dessa? Talvez, é uma opinião pessoal, Uma né? opinião sua. Talvez seja acesso ao próprio dirigente, né? Talvez a pessoa, talvez nem seja o dirigente que não dê abertura. Talvez a pessoa ela enxergue como não tendo uma abertura para poder falar sobre isso. Aí ela acha mais fácil falar com um companheiro de corrente, com uma entidade que ela tem mais afinidade, do que às vezes o próprio dirigente dela. Muito bem. Tiago, tem um comentário aqui do Luciano. Vamos ver se a gente consegue captar aqui, porque essa tela está quebrada. Quer dizer, está arrumada. Luciano Cople, o meu ritual Bantu. Ele disse que não gira, né? Eu vi aqui. Exatamente. Isso, então, não é uma obrigatoriedade. Eu vou dar um exemplo para você, pessoal. Na casa onde eu trabalho, são poucos os médios que giram. Geralmente giram só os que estão ainda no início ali do desenvolvimento, que precisa realmente tirar a sua atenção do que está acontecendo à sua volta. Às vezes o médium é ansioso e tudo mais, então faz com que o médium girar facilite a incorporação, tirar a atenção dele do que está acontecendo à sua volta. Boa noite, Marília. Marília, o tema da live hoje é as dificuldades, as dúvidas que os médios iniciantes, né, se encontram no decorrer da caminhada, dos estudos espirituais, umbandistas e por aí se vai, tá bom? Um abraço para você. Gente, eu tô com o Alisson Thiago Jubrail aqui do Centro de Umbanda São Sebastião, aqui da cidade de Pouso Alegre. Alisson Thiago Jubrail escolheu um tema bacana para a gente conversar hoje, né? Ô Thiago, você acredita que aí, assim, dentro de algumas giras que acontece, né? Há possibilidade de médiums estarem incorporados e eles, ao menos, não saber o que está não saber o que está acontecendo? Peraí, não entendi essa pergunta. Não saber o que está acontecendo. Às vezes eu estou ali incorporado e não sei o que está acontecendo comigo. Você acha que existe essa facilidade? Você fala da inconsciência, de não saber? Isso. Existe. A inconsciência ela existe, só que ela é muito raro hoje em dia você encontrar um médium inconsciente. Né? Nessa geração isso nossa agora, né? Isso. Hoje é mais comum a gente encontrar os conscientes e os semiconscientes. Muito bem, muito bem, muito bem.
A Kelly Fonseca também está acompanhando a gente aqui. Nossa, o Ítalo também está acompanhando a gente ali, parece que é ele mesmo? Isso mesmo. Abração, Abraço, Ítalo. A Eliane Ítalo. também está acompanhando. Abraço, Eliane. Eliane, quando você fizer aquela pizza lá, até não chame. vou falar de pizza não, porque tem gente que fica postando umas comidas. Não, deixa pra lá. Bom, Thiago, eu vou pro centro. Eu sou médio iniciante, né? Eu tô indo pro centro. Eu não fiz meu banho de limpeza. A minha cabeça só tá virada para outras coisas, né? E vou lá, bato cabeça. Qual que é a chance de eu sair desse centro, desse ritual, desse trabalho pior do que eu entrei, Thiago? Enormes, né? São grandes as chances. Quando a gente entra no terreiro para fazer parte de uma corrente, e aí também isso também é uma função do seu dirigente, é te orientar nesse sentido. Qual é a preparação que você precisa ter que antecede a gira? Porque o médium na gira, e no momento em que o dirigente chega ali para fazer a puxada, se ele fizer puxada, porque tem terreiros que não fazem puxada, né? Os médios incorporam sozinhos. Mas vamos dizer que o dirigente é que faz a puxada, considerando esse cenário. Quando o dirigente chega na frente do médio para fazer a puxada, tem pouca coisa o médio pode fazer além de se concentrar. Todo o trabalho que o médio tem, ele antecede o trabalho, que é a preparação do trabalho. E o que ele vai fazer vai depender das orientações do seu dirigente, o que a casa preconiza como preceito. Se vai ter banhos necessários para ele fazer, se vai ter velas para firmar, se vai ter orações para fazer, enfim, que preceitos ele vai ter que cumprir para poder participar do trabalho, né? Luciano está falando o seguinte aqui, Thiago. Nasci em Pouso Alegre, mas moro no Rio. A minha vida inteira, e hoje temos uma grande dúvida. Até os mais antigos, às vezes, temos dúvidas. Quando incorporado, se somos nós ou são nossas entidades. Vocês já passaram por isso? Legal a sua pergunta. Sim, muito legal. Eu acho que todo mundo já teve essa participação. dúvida, né? Eu fiz uma enquete tanto no centro onde eu trabalho quanto na página Teologia Umbandista, que é uma página que eu tenho no Facebook. Todo mundo falou essa mesma questão. A grande dúvida do médium é saber se é ele ou se não é ele. Mas daí a gente tem que entender várias situações, como a questão do que tipo de mediunidade que ele tem. Será que nós estamos falando de um médium consciente? Aí o dirigente vai ter que ajudar o médium a avaliar isso. Porque se ele for consciente, ele vai dividir a sua consciência, a sua mente, com a consciência do espírito, com aquela presença, né? Com aquela entidade ali manifestada. Então ele vai ouvir alguma coisa, vai ver alguma coisa, vai ter ciência do que está acontecendo ao redor dele, mas ele não vai conseguir manifestar a sua vontade, né? Porque aí nós estamos falando de uma incorporação. Sim. Quando ele manifesta a sua vontade, nós estamos falando de um outro processo que é o animismo. E aí é uma outra situação. Então o médium, a gente precisa entender que tipo de mediunidade aquele médium está trazendo e o que está acontecendo com ele, para a gente poder sim falar se é o médium ou se não é o médium que está ali atuando. Vale a pena, pessoal. Vale a pena a gente passar por esse período, ter esse entendimento. Né, a gente precisa se conhecer muito. Por isso que existe o desenvolvimento. O desenvolvimento não é incorporação, não. Incorporação é um tipo de mediunidade que a gente chama de psicofonia, que é quando o espírito usa o aparelho vocal do médium para se manifestar. Então é só um tipo de mediunidade. O desenvolvimento é uma jornada para dentro de você, se conhecendo, sabendo os seus limites, sabendo até onde você pode chegar ou ir, né? E em que pontos, em que lugares você não pode ir. Enfim. O nosso querido amigo Luciano, ele falou, perfeito sua explicação. Isso mesmo, eu converso muito com eles incorporados. Sim, isso pode ocorrer. Se existir a consciência, a sua mente vai estar dividindo o espaço com aquela mente manifestante. Ela não cria, né, Thiago? Não. Não sai, né? Não dorme. O médium não dorme. O médium não sai do corpo, fica olhando do lado. Não, divide o mesmo espaço. Isso na mediunidade consciente. Na semiconsciente, ele vai ter flexos de memória, né? Então ele vai ter momentos que ele vai enxergar, vai ter momentos que ele vai ouvir e enfim, vai ter só lapsos, né? Lapsos de memória. E a inconsciência, sim, ele vai dormir, né? Como se estivesse dormindo. Até peço licença lá, onde eu reúno o pessoal lá. Tem um menino que chama Eduardo.
ele sempre fala para mim que ele você vê ele trabalhando, ele tá lá com o aparelho dele, tudo certinho. Os guias dele pedem alguma coisa para ele, ele conversa normal. Aquela sintonia que ele tem com os guias dele. Ele fala, João, o guia meu falou isso, o preto velho falou isso, isso e isso. É uma comunicação, né? Isso acontece. Eu respeito o sistema de trabalho dele, fala, olha, porque isso é um princípio, isso é um princípio de comunicação. Pode ser que com o tempo isso vai melhorando tanto que aconteça a incorporação em breve. Então ele já tem uma porta de comunicação, que é esse diálogo que ele tem. Então o que está faltando é só ali ocorrer realmente o acoplamento, né, do espírito com ele. Eu acredito que muita gente tem dúvida também, como você citou o baiano, às vezes recebeu um cigano, nem todo cigano fala enrolado. Ou fala com castelhano, espanhol, né? Qual é a pergunta? Nem todo cigano fala. Sim, né? Tiago? Nem todo cigano, nem todo preto velho fala voz me ser. Gente, nós estamos vivendo o século 21, né, Tiago? Sim, 21. 21. A espiritualidade, ela está cada dia mais avançada. São estereótipos que vai se criando e as pessoas vão reproduzindo isso como sendo uma verdade. Até porque a gente tem que entender que no plano espiritual não existe geografia. Então, quando a gente fala de baiano, não necessariamente são espíritos que viveram na Bahia na última encarnação. Ele pode ter tido uma encarnação na Bahia, ou ele pode não ter tido encarnação nenhuma, e por afinidade se agrupou aquela egrégora, aquela falange. A gente tem exemplo disso, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Quando ele se manifestou, o médio vidente viu nele uma roupagem de um frei, de um padre, né, de um religioso. E ali ele falou que uma das encarnações ele tinha sido um religioso e também outra um caboclo brasileiro. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um outro exemplo disso é a linha do Oriente. Quando a gente fala de linha do Oriente, a gente pensa em quê? Indiano, a gente pensa em egípcio, a gente pensa em chinês, japonês, né, que são parte integrante também dessa linha do Oriente. Mas existe também os incas, os maias, os astecas, que não estão no Oriente, estão no Ocidente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a geografia não funciona para a espiritualidade. Nós estamos falando de uma linha do Oriente, que existem espíritos que também não são do Oriente. Olha só. Então, não tem necessidade. Uma das dúvidas que eu acredito que muita gente acompanhando tem vergonha de falar, tem vergonha de perguntar, mas não necessariamente preto velho fala bolado, caboclo fala em 500 línguas tupinambá. Não necessariamente, ele vai usar o que ele tem ali, que é o quê? É o médio, aquele aparelho ali e acabou. Ele pode ter tido uma encarnação, seja a última ou uma das encarnações como aquela linha, ou ele pode ser só um espírito para uma questão missionária, assumir aquele arquétipo, aquela tradição ali, dentro daquela egrégora e manifestar o caboclo, o preto velho, sem necessariamente ter tido uma encarnação como um ex-escravo. Eu não fumo, Tiago. Eu não fumo. Eu não bebo. Eu sou obrigado a beber quando eu recebo um Exu? De jeito nenhum. E aí o que acontece? Isso também é uma dificuldade. O médium ele tem que ter um entrosamento com seus mentores muito fino, né? Muito próximo, muito afinado. Porque um médium, por exemplo, que tem um problema pulmonar, o mentor não pode pedir para ele fumar, por exemplo. Então, o médium tem um enfisema. Ele não pode fumar. Sim. Tem uma úlcera gástrica lá, tem problemas do fígado, ele não pode beber. E aí a espiritualidade ela tem que entender isso e ela vai, de forma alguma, ela não vai pedir para você fazer algo que possa te prejudicar, que possa te, inclusive, trazer danos, né? Se isso está ocorrendo, tem um problema e aí você tem que consultar o seu dirigente, porque não é o correto isso. Entra animismo nisso daí, Thiago? Pode entrar, pode estar entrando um animismo e pode estar ocorrendo uma outra coisa pior, que é a mistificação. Porque a mistificação ela ocorre de dois tipos. A mistificação ela ocorre o médium mistificador, ou seja, aquele médium que sabe que não está com guia nenhum e ele mente porque ele quer ganhar alguma coisa com isso, quer tirar alguma coisa com isso. E existe o espírito mistificador, que é quando o espírito ele engana o médium, dizendo que ele é uma entidade, quando na verdade ele não é. E aí a gente escuta muitas coisas absurdas por aí, né? Então tem que avaliar esses casos. É por isso que em muitos casos, às vezes a gente acha que está conversando com o preto velho, mas não
não está falando com um preto velho, né, Tiago? Isso, se tiver ocorrendo um processo de mistificação, isso vai estar ocorrendo. Nesse quesito de processo de mitificação. Então a gente pensa que a gente às vezes conhece as entidades, não é bem assim, né, Tiago? Por isso que exige muito estudo, Sim, muito entendimento. muito preparo. Sentar com o seu dirigente lá, ó, não está acontecendo isso, aquilo, eu tenho dúvida. Pôr para fora, gente, pôr para fora para o negócio fluir, tem que fluir, tá? Vamos ver aqui. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela grande audiência. Vocês estão acompanhando a gente pelo programa Encantos Orixás. Hoje eu recebo aqui o Tiago Jubrail. Ele está prometendo para sábado um almoço na casa dele. Ele é muito craque na cozinha, viu, pessoal? Estão convidados. Deixa eu ver aqui, Tiago. A Mariana Aquino. Boa noite. Quando a pessoa médio iniciante, porém não é desenvolvida, é normal escutar vozes, sentir algumas presenças por perto? Isso seria uma entidade cobrando desenvolvimento ou não? Abraço, Wesley. Então, essas questões de médium que ele é iniciante ali, né? Iniciando essa jornada. Essa questão de ouvir, ver, sentir, ter experiências espirituais está ligado à mediunidade. Então, é uma característica da mediunidade. Então, a mediunidade ela vai trazer fenômenos, produzir fenômenos que vai fazer parte do cotidiano do médium. Então, ele pode ouvir, ele pode ver, isso vai depender de cada médium, tá, gente? Porque cada mediunidade ela é bastante específica, bastante particular. O que serve para mim pode não servir para você. O que acontece comigo pode não acontecer com você. Então é assim, essas questões das experiências mediúnicas, elas estão relacionadas à mediunidade. A questão de necessidade, se isso é uma necessidade de desenvolvimento, pode ser que sim, pode ser que não. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse que esses fenômenos estão relacionados à mediunidade, isso vai acontecer independente se você está desenvolvendo ou não está desenvolvendo. Agora, pode acontecer que, quando acontecem esses fenômenos de forma desorganizada, de forma intensa, frequente, que está começando a trazer prejuízos e danos para o médium, isso pode sim ser uma necessidade de desenvolvimento. E aí ele pode, vou dar um exemplo, pessoas que têm delírios, pessoas que... tem gente que, já ouvi falar de médios, por exemplo, que saía andando por aí, de tantas experiências que ele estava sendo acometido ali, né, naquele processo todo. E isso pode ser um indicativo de desenvolvimento. Tiago, o Luciano do Rio de Janeiro, muito obrigado pela participação, viu, Luciano? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Conterrâneo. Meu caboclo sete flecha não era índio, era homem branco. Aí eu ia fazer uma pergunta dessa para você. Todo preto velho é preto, Tiago? Ele não necessariamente. Ele pode sim se apresentar com esse arquétipo, não tem problema algum, mas não necessariamente tenha tido alguma experiência como escravo, por exemplo, ex-escravo ou escravo. Luciano também está falando aqui, ó, meu Exu é o senhor capa preta e já quase não fuma porque eu não fumo. Isso tem que respeitar. Então, gente, se você se deparou com uma situação assim tão estranha de ouvir falar que o médium, que o espírito, o mentor, pediu para o médium fazer aquilo que faz mal para ele, não existe isso. Procure o seu dirigente, que tem alguma coisa errada aí. Pode ser um mistificador, pode estar acontecendo alguma coisa aí séria, precisa de acompanhamento. Wesley Oliveira fez um comentário aqui, Tiago. Caboclo das Sete Encruzilhadas foi Frei Gabriel Malagrida. Isso mesmo. Isso mesmo? Isso, Portugal, etc. Muito obrigado pela participação. Viu, meu querido irmão Wesley? Ele é lá do centro de Umbanda, da casinha, na beira do caminho do Elísio Júnior. Obrigado pela contribuição. A Isis está acompanhando. Abraço para Isis. O Luciano está falando aqui também que no centro dele nós estudamos. Pessoal, antigamente não tinha, né, Tiago? Antigamente não tinha, né? Hoje tudo se evoluiu e é necessário buscar conhecimento, né, Tiago? De alguma forma é necessário. Então, se a sua casa ela não promove espaços para o estudo, você tem que fazer isso de forma particular. Mas nós não podemos deixar as coisas acontecendo, não. É claro que tudo é aprendizado. Quando você vai no centro, escuta o ensinamento de uma entidade, é um aprendizado. Quando a gente está num momento como esse, compartilhando experiências, isso é aprendizado. Quando alguém indica para você uma leitura, um vídeo, enfim...
uma série de mídias que fala do assunto, isso também é aprendizado. Então a gente tem que se alimentar, né, de tudo isso. É claro que nem tudo serve para a gente, nem tudo é para o momento da gente. Eu posso dizer para você, eu tenho vários livros lá que não são para o meu momento. Então eles ficam lá guardadinho. O dia que eu chegar nesse momento, eles vão fazer sentido para mim. Aguardando o momento Isso, certo, né? isso mesmo. Ele está falando aqui que no centro dele, todos têm provas e provas oral com o nosso vovô Cambinda. Isso, cada centro ele vai definindo, né, a forma com que é organizado essa questão do ensinamento. Tiago, eu recebo uma preta velha. Eu sou iniciante. Só que eu tenho um problema com fumaça. Se eu sentar, colocar este cachimbo, concentrar no trabalho. Hoje eu fiz os meus preceitos, tudo bonitinho, tomei meu banho de descarrego, preparei, estou indo para o centro, né? E eu já usei esse cachimbo e algumas vezes ele me fez mal. Se eu colocar esse cachimbo no cantinho do toco dela ali, concentrar, não no roseral, mas concentrar na cachoeira, que é a forma que ela me mostrou, eu concentrar a preta velha, ela vai ficar chateada comigo, ela vai me dar alguma tunga por eu não pôr fogo naquele cachimbo fumar? De jeito nenhum. Primeiro que ela nem vai te pedir para fazer isso sabendo que você não é fumante e que isso pode fazer algum mal. Então ela pode te sugerir isso, por exemplo, ou você mesmo sugerir isso para ela. Olha, eu não vou usar o fumo aqui, mas eu vou colocar no seu cachimbo aqui, deixar aqui do lado, ou até mesmo no dia da gira mesmo, pôr ali, deixar no pé ali no cantinho, do lado do banquinho ali, acende só, põe ali, deixa queimar sozinho. Igual a gente faz com entrega de Exu, por exemplo. A gente não acende lá o charuto e deixa lá junto com os pertences, né? Então, é a mesma coisa, você pode fazer isso sim. O Luciano tá falando aqui, ó, avaliação mesmo, nota e tudo. Se não passar, não passamos de posto, vamos dizer assim. E uma experiência diferente, né? Eu gostei. Então, é interessante. Eu gostei. Se embora que hoje, eu acredito que são poucos lugares, Thiago, que o pessoal senta, aí recebe um guia-chefe ali e ele vai falando, né? Dá aquela aula. Acho que são poucos lugares. Precisa. Né? Muito bem. Alguma forma tem que ser, né? Não só o guia, como os médios, né? Se organizar de alguma forma, né? Para poder construir o conhecimento, né? Muito bem, muito bem. Tem algum ponto aí, Thiago? Sim. Antes da gente continuar para encerrar, que a gente já está avançando para encerrar, né? Eu quero deixar aqui o espaço para vocês comentarem aí quais são as dificuldades que vocês encontram ou encontraram para a gente poder comentar aqui, tá bom? Muito bem. Uma coisa que eu queria comentar é sobre as primeiras experiências, né? Que às vezes o que acontece com o médio iniciante, nas primeiras experiências dele, ele já fica todo empolgado. E aí, o que acontece nas primeiras experiências? Elas podem ser boas, elas podem ser ruins. As primeiras experiências de incorporação, né, que nós estamos comentando. Por que isso pode ser boa, pode ser ruim? Ele pode chegar lá no dia e incorporar o caboclo, por exemplo, e sair de lá assim, nossa, foi fantástica a gira, eu senti meu caboclo, né? Meu caboclo não, né? O caboclo que trabalha comigo, né? Enfim, que está me orientando. Senti a vibração dele, estava muito presente, enfim, consegui me manter concentrado o trabalho todo. Foi sensacional. E aí pode ser que chegue no próximo trabalho, de uma outra gira, por exemplo, e a incorporação ali não foi tão satisfatória assim. Ele não sentiu tanta presença do guia, o guia ele ficou pouco tempo e foi embora, ficou aquela indo e vindo, né? Acho que todo médico já passou por isso, sentindo a vibração, hora vem, hora vai. Então a gente não pode se empolgar na primeira experiência, porque é um caminho, é uma jornada, né? E cada entidade ele vai trazer uma energia, vai trazer uma vibração, e a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso tudo que chega pra gente. Então é natural você ter experiência assim, hora muito boa com algumas entidades e outra com nem tantas, até a gente conseguir pegar o caminho ali, né? E avançar de uma forma mais equilibrada, né? Lembrando que, mesmo depois de incorporado, você pode ter mais afinidade com uma entidade e com outra e está tudo certo, né? Ou seja, né, Thiago, hoje é trabalho de caboclo, eu não estou me sentindo bem com o caboclo, concentra no seu preto velho,
Você pensa comigo assim, pessoas, por exemplo, que não gostam de natureza, porque tem pessoas que é bastante urbana, né? Tem pessoas que são da cidade, não tem essa afinidade com a natureza. E aí você pega, por exemplo, o gira de caboclo, olha a dificuldade que ele vai ter de concentrar Sim. para chamar aquela energia da natureza, porque é uma coisa que ele não faz parte da vida dele. Né? Ele é uma pessoa da cidade, ele não gosta de mata, de roça e tudo mais. Então, certamente, ele vai ter uma dificuldade ali de incorporação com esse tipo de energia, né? do caboclo, por exemplo. E tá tudo certo, ele tem que ir amadurecendo isso com bastante prática e vai melhorando, vai melhorando. Tiago, você já passou mal de fumar cachimbo? Sim, mas você sabe que eu também não sou fumante, não fumo cigarro. Mas as entidades que trabalham comigo, elas usam cachimbo, eu já comentei isso aqui, né? Sim. Porque o que acontecia? Eu tinha que ficar cada gira comprando um produto diferente, né? O charuto, o cigarro de palha e tudo mais. Como tem bastante gira e eu quase não tenho tempo, o que aconteceu? Eu estava atropelando tudo. Então eu chegava no dia do trabalho, eu não conseguia arrumar o cigarro de palha e tudo mais. Aí o que eu fiz? Que acerto que eu fiz aí com a espiritualidade? Prestem atenção. Eu utilizo o cachimbo com fumo de cachimbo para todas as entidades. Fumo por fumo, eles aceitaram, não teve problema nenhum. Então, assim, as entidades que trabalham comigo não usam assim, charuto para o caboclo, charuto para o cigano, cigarro de palha para o boiadeiro. Se eu tiver, eu até uso, não tem problema nenhum. Mas normalmente eu uso tudo cachimbo, porque tudo é fumo. E é claro que eu preparo o fumo também, né? Às vezes eu misturo algumas ervas, alguma coisa assim, para deixar ele mais ritualístico. Mas eu não tenho essa separação. Então, assim, o que acontece? Como eu uso o fumo e eu não sou fumante, o fumo de cachimbo ele é forte. Então, começava a ter esse problema de dor no estômago e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, não pode tragar. Então, ele vai puxar e vai assoprar. E aí, ainda eu uso ainda um suporte que é para ele cuspir. Então ele não engole a saliva com o resíduo do fumo e também não traga, porque eu não sou fumante. Imagina se num trabalho o médio fumar, por exemplo, 2, 3 cachimbos, sendo que eu não sou fumante. Santo Deus, um abraço, Jair Santos, da cidade de Ipuiuna. O Jair Santos, ele tem um centro em Ipuiuna, lá uma comunidade, ele sempre faz uns trabalhos social muito bonito, ele está sempre solicitando o pessoal aí, gente, vamos ajudar, uma cesta básica. Ah, eu já vi. Já vi você compartilhando isso, coisas dele. Exatamente, Isso faz uns bingo. Isso. Ele sempre está fazendo umas ações. Parabéns pela atitude sua, viu, Jair? Parabéns mesmo. E a todos os filhos da sua casa, que todos os domingos praticamente estão com você aí, né? Neste almoço que você faz nesse domingo aí. Ô, Thiago, mas então você já passou... Sim, eu já tive problemas com o fumo. Então, para eu não precisar cortar o fumo, eu sugeri isso. Eu falei, olha, então em vez de tragar, não trague, porque eu não sou fumante, né? Então vai puxar e vai soprar. E também eu uso suporte deixo lá do lado, que a hora que as entidades se manifestarem, eles utilizam esse suporte para poder descartar, né, a saliva. Aconteceu comigo muitas das vezes lá atrás, quando participava dos trabalhos no centro, principalmente trabalho de Preto Velho. Eu tinha problema muito sério. Acabava o trabalho, ou eu vinha embora vomitando aquele negócio preto. Sim, a borra do fumo, né? O que entope o cachimbo, por exemplo, que aquela borra lá faz muito mal pra gente. Eu vinha vomitando aquilo ali, né? Chegava em casa e enquanto eu não parece que faltava arrancar o estômago para fora, não melhorava. E isso, naquela época eu vinha na minha cabeça, nossa, será que tá certo isso? Será que eu tô fazendo as coisas certas? Será que é guia? Será que não é? Cheguei até a querer abandonar por conta disso. Por conta disso, né? Hoje as coisas mudou completamente. Você se adaptou com o cachimbo. Com cachimbo. Eu me adaptei com charuto. Trabalho com charuto para todo mundo. Olha, perfeito, tá tudo certo. A gente tem que. Por isso que eu digo que a gente tem que se conhecer. O desenvolvimento serve para isso, para a gente se conhecer e conhecer a espiritualidade que está trabalhando com a gente, né? Exatamente. Você, irmão, você que é iniciante, às vezes tem vergonha, às vezes sai do centro, passa mal. É por conta disso. Então, vamos fazer o seguinte: troca o fumo pela água. Pode ser.
Se isso vai fazer sentido para o médio, e isso estiver de acordo com a forma dele trabalhar, não tem problema nenhum ele não usar fumo, por exemplo. Troca o fumo pelo um defumador. Pode ser. Um incenso. Pode ser. Né? E você usa a água ali, que eu tenho certeza que seu trabalho vai ser excepcional. Sim. Não é verdade, Thiago? Sim. O Luciano falou que no nosso terreiro não temos mais emulação há 15 anos. Trabalhe com cristais, ervas, flores e frutas. Parabéns. Muito bacana, é isso mesmo. Parabéns. A gente tem que usar todos os recursos que a gente tem para poder ajudar as pessoas, né? Parabéns. Um grande abraço aqui para Lívia Lopes, da cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Tem mais algum ponto aí, Thiago? Então, assim, para poder encerrar, que para mim a gente já poderia estar encerrando, a não ser que vocês queiram perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Mas a confiança em si mesmo, no seu trabalho como médium, naquilo que você faz para a espiritualidade, tem que ser muito grande, né? A nossa fé é o que a gente tem. Então a gente tem que ter confiança no trabalho que está fazendo, tem que ter confiança no trabalho da espiritualidade, na confiança no trabalho do seu dirigente, para a gente poder conseguir caminhar nessa jornada aí, porque às vezes a gente se acha inferior, né? A gente faz comparações, olha para o lado e fala, olha, o meu companheiro aqui, ele desenvolveu com meses, eu estou aqui há anos e não consegui ainda. Toda a comparação, ela causa frustração. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. Até porque Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. Sim. É o contrário, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Fazer os preceitos tudo com carinho, né, Thiago? Sim. Dúvidas nós vamos ter pro resto da vida, né? O tempo todo, né? O tempo todo. O que move o ser humano é a dúvida, é a pergunta, né? São as perguntas que movem o ser humano. É o combustível que move o ser humano para ele poder correr atrás, né? Daquilo que é necessário. Exatamente. Né? Então, pessoal, Thiago, você tem mais alguma coisa para você falar? Não, João. Não. Lembrando que você vai fazer uma gravação comigo na cachoeira. Ah, é verdade. Nós vamos fazer uma gravação na cachoeira. Nós vamos falar da importância da natureza com a Umbanda. A relação da natureza com a Umbanda. Né? Nós vamos fazer essa gravação. Eu acredito que vamos ver esse final de semana como que vai ser. Né? A gente marca direitinho. Certinho. Gente, depois gostaria que todos vocês deixassem nos comentários. Não precisa ter vergonha, não. Se quiser mandar no particular seu, pode mandar, Thiago? Muitas pessoas mandam. Eu chego em casa, já estão lá as mensagens. O celular... o pessoal já tem? Já tem. Tem? Mas se quiser me procurar, pode... É o 9? Pode falar. Você fala o quê? Fala o número do seu telefone aí. 99182 9182 1286. 1286. Isso, você pode me procurar também na página do Facebook, que eu tenho uma página que chama Teologia Umbandista. Então você pode me procurar por lá também. Teologia Umbandista, né, Thiago? Isso. Pessoal, quem quiser mandar as perguntas depois, que por mais que a gente fala, pessoal, a gente sempre tem aquelas restrições, né, Thiago? Sim. Né? Então a gente respeita, né? Sim, a gente só precisa ter um pouquinho de paciência com as respostas, tá, gente? Porque eu demoro um pouquinho. Exatamente, é muito corrido de... Nossa Senhora. Muito bem. O Luciano está agradecendo aqui. Thiago, parabéns. Obrigado. O seu Face lá, então, Thiago. o Face você pode me localizar pelo Teologia Umbandista, que é a página que eu utilizo para poder falar sobre Umbanda, divulgar o assunto, postar conteúdos, enfim. Sandrão está agradecendo a nossa live, está falando aqui que foi muito bom. Eu que agradeço a todos a oportunidade, né? Falar de Umbanda é sempre muito bom. Gente, eu queria mandar um abraço a todos do Centro Espírita São Sebastião, de Umbanda São Sebastião. Um abração, viu? A todos os irmãos. Faz muito tempo que eu não vejo o Ítalo, a Marinês está ali, a Rafaela, o Leandro eu sempre vejo ele. A Eliana não está na sua corrente não, né? Eliane tá. Ela tá, a Eliana também, um abraço para Eliana. Tem saudade, a hora que voltar tudo normal, eu vou lá, viu, Thiago? Vá sim. Gente, muito obrigado a todos. O Thiago deixou aqui disponível o contato. É Teologia Umbandista. Isso, é a página oficial lá do Facebook do Thiago. Vocês podem entrar lá. Lá vai ter as fotos do terreiro, né, Thiago? Tem, sempre tem algumas coisas lá. Vocês podem entrar lá e conhecer um pouco mais do Thiago, né? E estão todos convidados depois que voltar, né, Thiago?
Então, sim. Estão todos convidados a conhecer o assim Centro que de Umbanda. acabar a pandemia, estão todos convidados a participar das nossas atividades. Vai ser um prazer receber vocês lá. Muito obrigado, gente. Muito obrigado de verdade a todos que participaram. Amanhã já vai estar disponível no YouTube, tá? Quem que pegou o caminho aqui andando, não conseguiu assistir desde o começo, peço desculpa as falhas que a gente teve aqui, parte de técnico aqui, mas tá tudo dominado. Um abração a todos, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pelo carinho. Ao Glauco, o Lauco. É Lauco, né? O Lauco entrou agora. Um abraço, viu, gente? Muito obrigado. A Fabiana Couto mandando um abraço para você lá. Abraço, Fabiana. Fiquem todos com Deus, gente. Que Oxalá abençoe a todos. Tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau.